Meus irmãos, esse é o momento da pregação da palavra de Deus, por isso convido todos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Diz a palavra de Deus: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, ó Deus, nos curvamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo a nossa necessidade de Ti, Senhor, e o momento da pregação da Tua palavra, meu Deus. Essa palavra que traz vida, Senhor, essa palavra que ilumina o nosso caminho, essa palavra também, ó Deus, que quando não é recebida, quando ela é rejeitada, ela também traz condenação, Senhor. Por isso que ela nunca volta vazia. Nesse instante, ó Deus, te rogamos que a Tua glória, Senhor, seja manifesta por meio da salvação, Senhor, daqueles que ouvem. Como assim, ó Deus, Tu manifestasse misericórdia para conosco, ó Deus, te rogamos também que Tu faças nesse momento. Ó Deus, alcança os corações, quebra, Senhor, as resistências, a dureza, que somente Tu podes fazer, ó Deus. Traz entendimento, instrui, Senhor, a Tua igreja, manifesta, Senhor, por meio da exposição dessa verdade, ó Deus, a Tua vontade, Senhor, para a igreja, Tua igreja que agora, Senhor, aguarda, anseia, Senhor, receber da Tua parte a orientação. Dá que haja, Senhor, local nos corações dos ouvintes, para que essa palavra, Senhor, semeada, frutifique. Então, somente para a glória do Teu nome, ó Deus, usa-nos para isso. Nós te pedimos, Senhor, porque não podemos fazê-lo, ó Deus, de forma correta, adequada, com propósito correto, senão, Senhor, por meio de Ti. Então, ó Senhor, glorifica o Teu nome, o nome do Teu Filho, enaltece a obra do Teu Espírito, ó Deus, nessa oportunidade, nós te pedimos o nome de Jesus. Amém. Exortando corretamente as ovelhas é o título do nosso sermão. Exortando corretamente as ovelhas. Imagine os irmãos um hospital, e um hospital que esteja na madrugada, em plena madrugada, os corredores silenciosos, os pacientes já conseguiram dormir, mesmo em função das suas enfermidades. Os enfermeiros, os médicos estão no conforto, aqueles que estão de plantão, responsáveis por aqueles pacientes, estão agora tentando descansar um pouco. Já fizeram toda a ronda, verificaram todos os pacientes, deram a medicação, observaram todos os sinais vitais e agora estão descansando. De repente, irmãos, um alarme toca, dispara. Um dos pacientes que está sendo monitorado pelas máquinas, ele está entrando em crise, a pressão cai, a respiração fica irregular, a saturação está baixa, há um risco real de morte. O enfermeiro responsável por aquele leito corre imediatamente para o quarto. Ele sabe que não tem tempo a perder, mas ele também sabe que não pode agir de qualquer maneira. Ele não pode entrar em desespero. Se ele corre e grita, o paciente entra em pânico. Se ele é brusco nos procedimentos, pode machucar, agravar mais a situação. Se ele simplesmente tentar confortar sem agir, o paciente morre. Então ele precisa de elementos que precisam ser utilizados ao mesmo tempo. Ele tem que agir com urgência, mas também com cuidado, com rapidez, mas com delicadeza, com prontidão, mas ao mesmo tempo com precisão. Ele precisa dizer a situação do paciente, mostrar para ele aquilo que está acontecendo, mostrar o tratamento que vai ser feito, aplicar aquele tratamento, mas fazendo isso, além de ter firmeza, segurança, rapidez, mas sem deixar a sensibilidade
e precisando levar em conta todo o quadro, toda a situação. Porque o objetivo é salvar. Salvar sem ferir, sem assustar. Assim, irmãos, é o ministério da exortação na igreja. Os erros espirituais não são meros detalhes, são problemas da alma, riscos para a fé, brechas para o pecado, muitas vezes espaço para a apostasia. Pastores e líderes precisam intervir, não com frieza, não com aspereza, nem com descuido, mas com a habilidade do médico da alma, que ama o paciente. E é isso que Paulo, irmão, está orientando Timóteo. Ele está mostrando a Timóteo como corrigir sem destruir, como tratar pecados sem maltratar pecadores, como preservar a verdade sem perder o amor. A exortação correta é um tratamento preciso, firme o suficiente para curar e suave o suficiente para não ferir o coração. Por isso essa carta de Paulo, irmãos, funciona como um verdadeiro manual de vida para a igreja. E Paulo deixou claro isso para Timóteo, que era como proceder adequadamente na igreja, orientando a liderança, o culto, a disciplina, o cuidado pastoral e o comportamento dos membros. E dentro dessa estrutura, o capítulo 5 trata de relacionamentos na igreja, relacionamentos internos da igreja. Depois que Paulo expôs o capítulo 4, mostrando a Timóteo a necessidade de ser um bom ministro de Cristo, ele agora vai mostrar como esse ministro deve se portar diante das diversas faixas etárias da igreja. Porque a igreja é a casa de Deus, onde há membros, e esses membros precisam ser tratados com honra, com pureza e amor, quando em suas faltas e pecados. Como o bom ministro deve exortar as ovelhas? É isso que 1 Timóteo 5, do 1 ao 2 nos mostra, distinguindo homens idosos de jovens, mulheres idosas de moças, e revelando a sabedoria divina para cada abordagem. Por isso nós queremos exatamente responder a essa pergunta: como exortar corretamente as ovelhas? Paulo ensina, em primeiro lugar, irmãos, a exortarmos corretamente os homens. Essa é a nossa primeira lição. Como exortar os homens? Vejam o versículo 1 novamente. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Ou, na versão corrigida fiel, diz: não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Paulo está dizendo a Timóteo, o bom ministro Timóteo, não trata com aspereza as ovelhas de Cristo, qualquer que seja essa ovelha. Então ele disse: olha, como a maneira que você vai proceder na igreja, como você vai proceder nesses casos, você precisa exercitar a gentileza e a moderação quando for corrigir as faltas. Irmãos, nunca é agradável corrigir o erro do próximo. Ainda fazendo alusão ao hospital, é um remédio necessário que se precisa aplicar, que se precisa tomar, mas que sabemos que normalmente tem um gosto amargo, mas que traz o benefício necessário. É preciso tomar esse remédio, é preciso prescrever esse remédio, mas também é preciso saber a dosagem exata do remédio. Os irmãos sabem muito bem, há determinada medicação que é a diferença entre a cura e a morte, é a dosagem, é a forma de tratar. E Paulo está instruindo Timóteo, veja, primeiramente, o que ele não deve fazer. A palavra no original usada para repreender significa censurar, reprovar. Ele diz: não repreendas ao homem idoso, não censure, não reprove. Ou em outras traduções, como mostramos para os irmãos, o ancião, a pessoa mais idosa. O apóstolo está dizendo ao seu jovem delegado
Não use de correção severa. Não use a correção que fere. Ferir, magoar não é o objetivo do bom ministro. Como então admoestar ou exortar um homem idoso da igreja que precisa de orientação, de correção das suas faltas? Paulo diz, primeiro, veja, Timóteo, ele é ancião, ele é idoso, é proibido usar de aspereza e de severidade. Preste bem atenção nisso, Timóteo. Como é que você vai se dirigir, Timóteo, aos homens mais velhos? Faça-o como se estivesse conversando, tratando desse tema com o seu pai. Olhe para os homens mais velhos como se fosse o seu pai. Lembre-se do 5º mandamento: honra o teu pai. E com esse mandamento em mente, mais uma vez abra um parênteses, vê, irmãos, como é importante o estudo dos mandamentos, fecha parênteses. Você vai então se dirigir aos mais velhos. Calvino, analisando esse texto, diz que é impossível não ser movido com reverência quando colocamos diante de nossos olhos nosso pai e nossa mãe. Então, ao invés de uma veemência mais dura, somos imediatamente influenciados pela modéstia, pela honra. Isso é o que é requerido do mandamento. E a base nisso, irmãos, está lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, que se fala tanto em rigidez, que Deus era tão duro, está lá em Levítico 19:32, diz: diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião, quer dizer, do homem mais velho, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Olha só, irmãos, veja aqui, há uma relação entre honrar o ancião e temer a Deus. Por isso que o 5º mandamento, honrar pai e mãe, é a base para o respeito a todas as autoridades. E Paulo está dizendo: Timóteo, ao invés de você repreender, você deve admoestar, exortar. O bom ministro faz assim, Timóteo. Troca-se a reprovação pelo chamar à parte. Esse é o significado da palavra exortar. Chamar à parte, aproximar-se com afeto, com respeito, estar ao lado. Você não vai impor, você vai ficar do lado para aconselhar, para você entender e para você ajudar a corrigir essa falta, esse pecado. Então é ficar de lado. Irmãos, vejam novamente a moderação, o equilíbrio necessário à conduta cristã na igreja, e em especial do pastor. Por um lado, ele não pode deixar passar em branco as faltas, mas por outro lado, o respeito deve ser prestado àqueles que têm mais idade. E lembremos que isso era bem significativo, porque Timóteo era jovem. Veja o que Paulo vai dizer a Timóteo na 2ª carta. Ande mais um pouquinho aí, vai para 2 Timóteo. Agora no capítulo 2, versículos 24 e 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. É possível, é desejável que a firmeza na verdade seja acompanhada da mansidão na abordagem. Gálatas 6:1, Paulo diz assim, preste atenção os irmãos nessa leitura, vou ler para os irmãos. Ele diz assim: irmãos, veja, ele está se dirigindo aos irmãos, não apenas ao pastor. Veja agora, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Nós temos, irmãos, um exemplo bíblico muito significativo de uma exortação correta, de uma exortação adequada, diante de um pecado. Na verdade,
irmãos, né? Não foi só um pecado, foi uma série de pecados que chocam. Por mais que a gente saiba, não foge, não sai da nossa mente esse exemplo na Escritura. Mas mesmo assim, o homem de Deus, enviado por Deus para fazer a correção, agiu da forma correta. Não chegou acusando, mas usou de brandura, mesmo vindo com autoridade da parte de Deus. Ele precisava corrigir um homem certamente mais velho do que ele, e um homem com autoridade absoluta sobre ele. Foi Natã, irmãos, quando foi enviado por Deus para exortar Davi. Ele se utiliza de uma parábola para despertar a consciência de Davi. Lá em 2 Samuel 12 diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Foi assim que Natã, irmãos, abordou o pecado de Davi. Ele agiu com respeito, abordou o delicado assunto de uma forma sábia e prudente, e ele vai levando Davi a se ver na parábola. E quando isso acontece, Natã diz: tu és esse homem. Correção firme, mas com sabedoria e tato. Os irmãos sabem que Natã estava correndo o risco de morrer também, né? Não sabem disso. É preciso lembrar que proceder com honra é tratar o ancião como se tratasse a pessoa de Deus. Lembra que nós lemos lá em Levíticos? Honra as cães, teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Como se deve exortar o homem idoso? Como a pai. Mas Paulo também orienta Timóteo a tratar os mais jovens. Como exortar os moços, os mais jovens? E Paulo diz: quando você for se dirigir ao mais jovem, trate-o como irmão. Trate num tom fraternal, afetuoso, humilde. Cuidado para evitar desprezo, sarcasmo. Sarcasmo, irmão, é uma ironia com crítica. Cuidado para não usar um duplo padrão. Cuidado, Timóteo, para não usar o seu cargo para se impor àqueles que são mais jovens e usar de muita severidade. Quando a gente vai tratar com jovens, irmãos, preste bem atenção, é preciso reconhecer a vulnerabilidade juvenil deles. Olhe, mesmo que alguns aparentem mais maturidade, mesmo que alguns sejam até um pouco mais maduros do que outros, eles podem carecer de experiência, estabilidade, coisa que o tempo, as oportunidades é que vão dar para ele. A estabilidade social, a estabilidade financeira, irmãos, também dá às pessoas certa maturidade, certa firmeza, e muitas vezes o jovem não tem isso. Então, olhe, a correção deve incluir paciência, ensino prático. Com o tempo, mediante a pregação da palavra, eles vão crescer e ficarão mais fortalecidos. Então o pastor não pode admoestar um jovem requerendo dele uma postura ou um entendimento, nem mesmo fazer uma cobrança desproporcional à sua maturidade. Isso vai magoá-lo, isso vai afetar seu crescimento. Então Paulo está dizendo: sempre lembre, Timóteo, que ele é jovem. Você é jovem, Timóteo, mas você agora está numa posição de pastor. Cuidado, tenha cuidado. Há um ponto também muito importante, que é o problema do favoritismo. Todos, irmãos, devem ser tratados com igualdade. Deve haver misericórdia de firmeza proporcionais para todos.
porque é normal haver pessoas mais próximas do que uns, né? Mais próximas do pastor, outras um pouco mais distantes, mas em nenhum caso pode haver favoritismo. Temos um exemplo bíblico negativo, aquilo que não se deve fazer. Nós vimos como Natã abordou corretamente Davi, mas há um exemplo bíblico vindo de uma pessoa mais madura para com um jovem que não é exemplo. Esse foi o caso de um irmão para com outro, Eliabe para com Davi. Os irmãos estão lembrados dessa passagem? Eu vou trazer, ela está lá também, está em Samuel, só que em 1 de Samuel. Davi, os irmãos sabem, era filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos, e os 3 filhos mais velhos de Jessé, eles foram até Saul para o seguirem à guerra. Eliabe era o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais novo, mais moço de todos. E os irmãos sabem o que é que acontece com o mais novo, né? É menino de recado, né? José era um dos mais novos, ia dar recado, saber como estavam os irmãos. Do mesmo jeito, né, que Jacó fez com José, Davi também fez, Jessé também fez com Davi. E Jessé disse: Davi, leva para teus irmãos trigo tostado, 10 pães, leva para eles um acampamento onde eles estão, leve queijo ao comandante, né? Visite seus irmãos, veja se eles estão bem, e depois me diga como é que eles estão. Então Davi fez, Davi era obediente, fez como seu pai disse, foi lá, e assim que chegou, deixou aos cuidados do guarda da bagagem, mas ele não ficou só lá no lugar não, ele correu para a batalha, porque seus irmãos estavam lá na batalha. Ele perguntou se estavam bem, e quando Davi foi falar com eles, ele ouviu, né, falar de Golias, do filisteu lá de Gate, e daquilo que ele estava insultando o povo de Israel. E ele disse: quem vocês vão fazer esse homem aí que está afrontando Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí a Bíblia diz, irmãos, que Eliabe, seu irmão, ouvindo isso, né, ficou irado, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Perguntou: o que é que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção, a sua maldade. Você vem aqui só para ver a peleja. Você é um curioso, rapaz. Foi, irmãos, uma abordagem absolutamente desproporcional a um jovem. Como não esperar de um jovem perguntar o que é que está acontecendo? Só que esse jovem, além de curioso, irmãos, ele de fato era ousado, mas ousado no Senhor. Ele tinha a coragem que seus irmãos não tiveram. Ele teve a coragem que Saul não teve. Possivelmente foi isso que acendeu a ira do seu irmão mais velho, né? De Eliabe. Eliabe não demonstrou essa ira, perdão, irmãos, não demonstrou essa ousadia, mas manifestou foi ira para com seu irmão. Foi muito duro com ele. Nem errado ele estava. Não procurou saber porque é que de fato Davi estava ali. O acusou de arrumar uma desculpa para ir para o campo de batalha só para ver a luta e deixar de lado as suas obrigações. Você não tem obrigação? É preciso, irmãos, ter tato, cuidado com os jovens. Não é assim que se fala, não é assim que se age. O pastor e os homens mais experientes da igreja precisam, na verdade, adotar os jovens da igreja. Preste bem atenção nisso. Os homens da igreja precisam adotar os jovens, precisam trazê-los para perto, tratá-los como irmãos, diferente de Eliabe, que foi duro. Os homens mais experientes precisam usar a linguagem adequada, acompanhar esses jovens, procurar saber seu estado, seu progresso, não de forma curiosa, mas para ajudá-los, não para repreender. Muitas vezes quer saber para encontrar uma falha e dizer: rapaz, não faça assim não. Não é desse jeito, irmãos. Ter cuidado, se preocupar, discipular.
Vejam, irmãos, na igreja há trabalho. Na igreja nós temos muito trabalho para fazer. Temos muito o que fazer. Nós temos que gastar nossas energias cuidando uns dos outros. Os mais velhos cuidando dos mais novos. Então, como o ministro deve exortar os mais jovens? Como a irmãos. Mas também Paulo ensina Timóteo a exortar as mulheres. Essa é a nossa segunda lição. Não só os homens, mas também as mulheres. Como exortar as mulheres? Versículo 2: as mulheres idosas como a mães. Não só os homens precisam ser admoestados, as mulheres também. Elas não podem ser excluídas do aconselhamento pastoral em relação às suas faltas, seus pecados. Elas precisam também. Mas, como nós vimos, cada grupo tem a forma peculiar de ser confrontada. E o tratamento adequado é essencial. Um erro pode trazer grandes prejuízos ao ministério e à igreja. Então Paulo diz: assim como os homens idosos, as mulheres idosas precisam ser tratadas como mães. É muito delicado, irmãos, essa questão. Por isso Timóteo precisa se aproximar de uma irmã idosa. Paulo disse: Timóteo, você vai se aproximar de uma irmã idosa, olhe para ela como você fosse o filho adulto dela. Se aproxime dela desse jeito. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se dirigir com humildade. E certamente, irmãos, para que isso aconteça, a gente precisa antes estar debaixo de oração. Precisa fazer uma avaliação íntima, se livrar de todo sentimento que possa atrapalhar essa abordagem. Isso vale também para o homem idoso, né? Se humilhar diante de Deus, pedir sabedoria ao Senhor, porque principalmente essas irmãs idosas precisam ser tratadas com toda consideração, com todo carinho. Elas precisam entender que, mesmo elas sendo exortadas, está sendo dispensado para com elas a honra devida a elas. Isso tem que aparecer. Tem que haver ternura na correção, mas precisa haver correção. Precisa levar em conta a sua condição social, sua cultura, seu tempo de evangelho. Porque os membros da igreja, irmãos, possuem vivências diferentes. E tudo isso precisa ser levado em conta. Apesar do pastor já ter uma noção boa ou má da situação de cada irmão, é primordial evitar o juízo precipitado. Precisa-se evitar o juízo precipitado. E nessas horas é preciso ter muito domínio próprio. Porque mesmo que o pastor tenha usado de todo carinho, de toda honra ao se dirigir a apresentar o fato, é possível que a ovelha reaja mal à exortação, à admoestação. Pode acontecer. Conheço um pastor que foi ameaçado por uma irmã idosa. Ele foi, inclusive, e foi até bom que ele foi acompanhado de outra pessoa. Ele foi tratar a irmã por uma situação e a irmã disse a ele: olhe, minha família não vai ficar satisfeita não, viu, com o senhor falando desse jeito comigo. Não sei como ela pode reagir se eles souberem dessa conversa que nós tivemos. Ela deu a entender, irmãos, que a família dela podia pedir satisfação ao pastor. Foi ameaçado. Soube que esse pastor, inclusive antes, tinha até já pedido perdão à irmã. Mesmo assim, ela ameaçou. É preciso ter muito domínio próprio. Há um exemplo bíblico que um homem de Deus foi precipitado na sua avaliação para com uma irmã, uma senhora casada. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz respeito a uma situação entre Ana, a mulher, e Eli, o sacerdote. Ele estava lá junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana foi até lá e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ele percebeu que ela estava se demorando e começou aquilo chamou a atenção, aquela mulher chamou muita atenção dele. Dentre todos os que estavam ali, a mulher chamou a atenção. Ele estava observando que ela via o movimento dos lábios dela, mas não ouvia nada.
a Bíblia diz que ela no coração falava, seus lábios se moviam, mas nenhuma voz, nenhum som era emitido da sua boca. E qual foi a conclusão que ela chegou? Ela está embriagada. E já chegou abordando a mulher dizendo, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Eli fez um julgamento baseado nas aparências. Não procurou saber o que estava acontecendo com aquela mulher, não procurou saber a sua situação, pelo que ela estava passando. Ele foi absolutamente insensível. E evidentemente aquela atitude poderia ter afastado aquela mulher de Deus dentro do templo. Se ela foi para ali buscar o conforto para a sua angústia, mas ela agiu corretamente, irmãos, ela não ameaçou ali. Mesmo Eli agindo errado, ela não ameaçou ali. Ela falou corretamente. E depois de ter ouvido Ana, parece que Eli procurou de alguma maneira consertar seu erro. Ele disse, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E Ana disse, ache a tua serva mercê diante de ti. Era uma mulher de Deus, essa irmã. Era uma mulher de Deus. E ela seguiu o seu caminho. E a Bíblia diz que o seu semblante não era mais triste. Nós temos também, irmãos, um exemplo de Jesus Cristo. Enquanto Eli abordou de forma errada, Cristo, quando esteve com a mulher samaritana, abordou aquela mulher da forma correta. Ele foi firme em tocar no pecado, mas não humilhou aquela mulher. Ele disse claramente, falastes bem, porque tu tivesse 5 maridos. Ele falou a verdade. Ele disse, está aí teu pecado. Ele usou o conhecimento que ele tinha daquela mulher, claro, era o conhecimento divino, para pregar aquela mulher e trazer salvação a ela. E foi assim que ocorreu. Ou mesmo, irmãos, em outro exemplo, que Cristo agiu da maneira correta para com a mulher, quando os escribas e fariseus trouxeram aquela que foi surpreendida em adultério. Eles o fizeram aquilo para tentar Jesus, buscando motivo para acusar Jesus. E o que foi que ele fez? Tratou aquela mulher com misericórdia pública, mas não deixou de exortar a mulher. Ela disse, você pecou, Cristo disse, não foi? Agora vá e não peques mais. A melhor abordagem, irmãos, é no privado, com honra e humildade, procurando ouvir o contexto, antes de qualquer censura, como fez ali. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A maneira como o pastor e a igreja trata as irmãs demonstra a maturidade e a saúde espiritual da igreja. Uma igreja madura trata os problemas de forma madura, trata os pecados da forma correta, adequadamente. Mas assim como Paulo orientou Timóteo a tratar os homens idosos e os jovens, ele também orienta a tratar as mulheres idosas e as jovens, as moças. Veja a parte B do versículo 2. As moças como a irmãs com toda a pureza. As irmãs mais novas devem ser alvo de orientação pastoral quando elas estão agindo contrário à palavra de Deus. E aí como é que Timóteo vai se dirigir a elas? Como se elas fossem sua própria irmã, filho da sua mãe, porque no Senhor todos são irmãos e irmãs. Então ele também tem que se apresentar com fraternidade, ter um espírito fraterno, uma relação fraterna, e no caso sendo uma moça, completamente livre de qualquer interesse, qualquer que seja o interesse, não só o interesse sexual. E isso, irmãos, essa orientação, lembra, é para o pastor e para todos. E para todos. Lembra o que Paulo falou para Gálatas? Irmãos, vós que sois espirituais, cuide dos irmãos da forma correta. Admoeste, exorte da forma correta. Como seria essa abordagem? A linguagem certa. Não vai tratar com uma irmã mais jovem sozinho, de preferência com a presença de outras pessoas, de outros líderes, de outra irmã, sendo possível.
trazendo sempre a Escritura como principal referencial e base para as orientações, para as instruções, para os exemplos. Mostrar os exemplos da Escritura, clareza nas palavras, cuidado para evitar qualquer tipo de especulação, tanto que possa surgir dentro da igreja, mas principalmente para os ímpios, porque Paulo está dizendo: olha, Timóteo, tua conduta não pode oferecer qualquer motivo para Satanás faturar em cima disso, porque ele vai faturar. Então, sempre dessa maneira, procurando preservar a transparência. Sabe por quê, irmão? Muitas dessas abordagens que o pastor faz, muitas delas, não todas, mas muitas vezes dizem respeito à conduta da irmã, à modéstia. Acontece muito a relação à modéstia, ou seja, no uso de vestimentas, no linguajar, nas companhias, nas ocasiões, por causa de ocasiões de perigo, ou mesmo propícias ao pecado. Porque é muito difícil o jovem compreender que em determinadas situações são aparência do mal, porque hoje em dia tudo é normal. Os jovens não conseguem perceber o perigo, e eles dizem: não tem nada demais. Não tem nada demais, irmãos, para o padrão secular, mas para o padrão bíblico, a referência é a palavra de Deus. A Bíblia sempre manda vigiar, a Bíblia diz: tenha cuidado para não cair. A Bíblia diz: fuja só da aparência do mal. Não diz fuja do mal, não. Se aquilo aparenta mal, você tem que fugir. Evite escândalos. É isso que temos que fazer. É muito comum esse tipo de orientação, de exortação. Outra coisa muito comum, irmãos, nos nossos dias, é exortar por causa do uso das redes sociais. E hoje os irmãos estão muito sensíveis a esses assuntos, assim, estão muito sensíveis. Mas, irmãos, é porque o mundo virtual está muito atrativo, fica concedendo às pessoas uma visibilidade enorme, e muitos cristãos ficam expostos. Eles se expõem ao compartilhar determinados momentos, às vezes momentos pessoais, se expõem. Eu queria que você pensasse, toda vez que você fosse postar: isso é necessário? É necessário. Pense, reflita. E se você estiver num momento de família, pessoal, mais ainda. Eu quero trazer nesse sentido uma orientação à igreja. Apesar do pastor necessitar admoestar as irmãs mais jovens, eu entendo, irmãos, que boa parte dessas exortações seriam evitadas, e vão ser evitadas no momento em que a igreja adotar um discipulado feminino. Como é isso? É auxiliar na formação da identidade cristã saudável das nossas jovens. Como é que isso acontece? As mulheres mais experientes da igreja ensinar as mais jovens como proceder adequadamente, evitando situações de pecado. Veja mais uma vez, vamos trazer de volta o exemplo de Cristo com a mulher samaritana. Agora pense nesse discipulado. Antes disso, lembre-se, nós somos responsáveis uns pelos outros. Veja como Cristo abordou a mulher samaritana. Cristo estava com a mulher com um passado muito comprometedor, não estava? Já tinha se relacionado intimamente com 5 homens. E ainda ela era samaritana. Ele falou com respeito, ele manteve o objetivo da salvação. Ele tinha um objetivo que era a salvação da alma daquela mulher. Falou de forma direta, clara, objetiva. A mulher diz: bem vejo que és profeta. Porque ele queria o bem da alma daquela mulher. Ele não tratou da intimidade dela, ele teve pureza no trato. Ele queria o bem daquela mulher. Esse é o objetivo, irmãos. Estão lembrados dos ensinos do 9º mandamento? Que nós temos o dever de zelar pelo nosso bom nome e o do próximo. Isso aqui está relacionado, irmão, diretamente com essas exortações do apóstolo Paulo. Quero concluir o sermão dizendo para os irmãos que o exercício da exortação é expressão da graça de Deus na vida da igreja. Exortação, irmãos, admoestação, também é manifestação de amor. Todo este início do capítulo 5, e seguindo, nós vamos ver com a graça de Deus a exposição de todo o capítulo 5, que vai vir um cuidado com as viúvas,
passando pelo tratamento dos presbíteros e membros da igreja, reforça que a casa de Deus só floresce quando as relações internas são marcadas pela honra, pela pureza, pela moderação, pelo respeito. Por isso que Paulo orientou a Timóteo a evitar aspereza com os idosos, a tratar jovens como irmãos, a honrar mulheres idosas, tratando-as como mães, e a guardar toda a pureza ao exortar as moças. É preciso levar em consideração os perigos do julgamento precipitado, a necessidade de mansidão, a sabedoria no lidar com pecados e vulnerabilidades de cada um. Tudo isso, irmãos, ecoa o ensino maior do Evangelho. E nós vimos aqui, a verdade deve ser mantida e o amor deve ser preservado, exercitado, estimulado. Veja, meus irmãos, uma igreja bíblica não é apenas ortodoxa no púlpito, mas também ordenada no afeto cristão, firme na doutrina e humilde no trato. A disciplina não é para ser severidade fria, mas uma correção amorosa que busca o arrependimento e a restauração. Então, o ministro e cada membro é chamado a imitar Cristo, que tratou a todos com verdade e graça, firmeza e ternura. Que a Igreja Batista Reformada em Delmiro Gouveia aprenda a exortar como família espiritual. Homens idosos tratados com respeito, irmãos tratados com fraternidade, mulheres idosas tratadas com honra, irmãs tratadas com pureza. Que assim seja, irmãos. Amém.